Bom, gente, bom dia. Vamos então dar continuidade, né? Vamos para a segunda aula, onde que nós vamos estar abordando, né, a partir daqueles conceitos que nós vimos na primeira aula, nós vamos tratar, então, inicialmente, do conceito do modelo de Bohr para átomos. Em seguida, nós vamos tratar de três princípios que vão ser, vamos dizer assim, as bases para o surgimento da física quântica. Vamos lá então. Relembrando, né, nós temos aqui a radiação do corpo negro, aqueles três fenômenos nós tratamos na aula passada, onde que a energia então ela é proporcional à frequência. O efeito fotoelétrico, que fortaleceu esse conceito da energia quantizada, e o que vem do espectro, e aqui, opa, eu errei, né? E o espectro de emissão de hidrogênio, tá? Então, de hidrogênio. Então, aqui nós vamos estar iniciando, então, a partir daqui, o nosso conceito. Então, vamos relembrando, né, tudo isso que nós vimos. Qual que é o espectro de emissão? É que ele segue em vez de ter uma luz que é um contínuo, quando você faz uma lâmpada, né, e passa pelo prisma, ele te dá apenas valores bem definidos. Não importa, tá, gente? Vocês podem pegar a lâmpada de hidrogênio, aumentar intensidade, aquecer, diminuir, sempre o espectro vai ter este comportamento aqui, né? E você olhando para ele de longe, você vê que você tem uma série aqui, ó, né? Depois você tem outra e depois você tem outra, tá? E vai tendo outras aqui para frente, tá? Vamos pegando aqui só as três principais, tá certo? Pois bem, então, modelo de Bohr. O Bohr, o que ele fez? Primeira coisa que ele fez foi tentar entender o átomo. Agora, não daquela forma de Rutherford, que é uma mistura de cargas, positivo e negativo, como se fosse um sal, não, uma coisa assim. E falou assim, não, vamos imaginar como se fosse um sistema solar. Você tem um núcleo pesado. Ele tinha feito vários experimentos mostrando que a matéria, na verdade, é um grande vazio, porque quando você passava partículas, as partículas simplesmente passavam direto pelo átomo. Então daí ele falou assim, como ele sabe que o elétron, né, já se sabia na época que é muito mais leve do que o núcleo, ele falou assim, então o núcleo deve estar no meio, tipo o Sol, e os elétrons em volta girando. E o que ele fez? A partir do espectro, né, do hidrogênio, foi possível ele verificar, isso já vinha, né, gente? Quando a gente coloca Bohr, fica parecendo que ele sozinho olhou aquilo tudo e tirou. Não. Geralmente é como vocês estão vendo aí em relação às vacinas. São vários pesquisadores pensando naquilo e tudo, vão trazendo resultados, experimentos e tal, até que chega uma pessoa que consegue unir tudo aquilo ali numa teoria robusta. Foi o que aconteceu com Bohr. E Bohr, então, vai fazer o seguinte, ele vai definir que existem órbitas bem definidas, né? Inclusive que ele fez, o pai dele gostava muito de matemática, dizem, era um fazendeiro, então não tinha televisão na época, ele botava o pai para ficar calculando com aquelas calculadoras de manivela, né, até achar qual que seria a órbita, a distância mínima entre o núcleo e o elétron, para que mantivesse o equilíbrio, né, da energia que tem um elétron em relação ao núcleo, como se fosse um satélite em volta do planeta. Só que aqui nós temos a interação aqui eletrostática. No caso do satélite é a atração gravitacional. E ele postulou o seguinte, olha, o elétron, num átomo de hidrogênio, ele só tem um elétron, então ele está aqui. Quando ele passa aquela energia, né, lá na lâmpada, naquela descarga elétrica, os elétrons vão colidir com esses aqui, vão excitá-los, ou seja, eles vão para energias maiores.
E depois disso? Depois disso, eles retornam. E quando eles retornam saindo o quê? Com uma determinada frequência. Ah, mas não poderia ser uma frequência intermediária? Não. Por quê? Porque nesse meio aqui, né, deixa eu botar o laser aqui. Nesse espaço em branco aqui não pode ter elétrons. Ou eles estão aqui no n igual a 2 ou no n igual a 3. E ele numerou esses orbitais dessa forma, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. E a partir daquela análise daqueles espectros, ele percebe rapidamente, como ele era um bom matemático, né, que quando você pega uma sequência lá, você tem uma linha aqui, outra mais próxima, outra mais próxima, outra mais próxima, até chegar num certo limite, ele viu que isso aqui nada mais é do que alguma coisa do tipo 1 sobre n alguma coisa. Depois ele veio a descobrir que n ao quadrado batia exatamente com esses valores. Então ele postula que a energia de cada um dessas órbitas, eu vou usar a palavra órbita, que daqui a pouco nós vamos usar um outro conceito de órbita, por quê? Porque a energia vai ser então dada por esta equação. RH é uma constante, e ele colocou então, olha, a energia, observa, quando o n igual a 1, isso tudo aqui é 1, então você tem energia igual a menos RH. Então vamos fazer aqui, a energia do nível 1 é menos RH. Observe que é negativo. Qual que é a referência, então? Toda vez que você vai falar de energia, você tem que falar qual que é a sua referência. RH sobre 4. E o E3? Menos RH sobre 9. Observa, quando o N vai para 20, então é RH sobre 400. Quando é 100, é RH sobre 10.000. Onde que isso para? O N vai até o infinito. E quando ele for infinito, quanto é que é a energia do N tendendo a infinito? É quanto? Zero. Então, ou seja, a referência do zero é quando o elétron está muito distante do núcleo, a ponto dele não interagir com o núcleo. Quando ele está nesse ponto, a energia é zero. Qualquer aproximação do elétron em relação ao núcleo, ele vai ficando cada vez mais negativo. E qual que é o limite disso? É para o n igual a 1. Então, o mais negativo que ele pode ficar é com RH negativo. Tá. Tá certo? Então, tirando isso, nós podemos imaginar como é que é a energia do elétron para ele sair do n igual a 1 e sair do átomo, ou seja, fazer este fenômeno aqui, ó, hidrogênio indo para H+. Ou seja, você vai fazer a ionização deste átomo. Como é que você faria isso? Ora, é o n igual a 1 indo para o n infinito. Concorreto? É disso que trata este problema aqui. Eu vou deixar para vocês pensando um pouco. Como é que você calcularia, então, essa energia de ionização de hidrogênio? O valor experimental é esse aqui. Ok? Mas a gente pode pensar em todas essas outras transições que bate exatamente com aquele espectro de hidrogênio. Né? Então, desta forma, nós temos aqui, para o átomo de hidrogênio é possível calcular a energia associada ao elétron em cada um dos estados estacionários. Observa. Né? Você calcula em cada um deles, que é dado por esses valores. Tá? Você pode calcular o RI, que tem este valor aqui, já em unidade de Joule, ou você colocar desta forma, que nada mais é a conversão em metro, menos 1. Isso depende muito do livro. Tá? Então, observa que para o N, né, igual a 1, 2, 3 e 4, você vai tendo aqui os valores, né, de energia, que é o que nos interessa mais. Pois bem,
Então, o que vai acontecer? Como é que aquele espectro é explicado? Ele é explicado desta forma. Aquela série de Lima, né, que está lá na faixa do ultravioleta, o que acontece? É quando os elétrons foram jogados aqui para esses níveis mais altos e eles caem diretamente para o n igual a 1. Então é do n igual a 2 para o n igual a 1, 3 para 1, 4 para 1 e assim por diante. Mas nada impede que o elétron saia do nível igual a 7 e, por questões de probabilidade, em vez de cair no n igual a 1, ele cai no n igual a 2. Qual a probabilidade disso acontecer? Ora, nós sabemos que a natureza quer ir sempre para a energia mais baixa, não é? Então, o que acontece? Quando você sai lá do infinito e vem para o nível igual a 2, a probabilidade é menor. Por isso que a luz fica muito pequena. Tá? E de plasma, mais ainda. É por isso que eu falei que a lâmpada de hidrogênio não serve para a gente usar no dia a dia. Aqui tem um caso, né, para nós fazermos como exemplo. Né? Calcule o comprimento de onda de uma radiação emitida por um átomo de hidrogênio quando o elétron transita do órbita igual n igual a 4. Então, é 4 igual a menos RH sobre 16. E o E igual a 2 é igual a menos RH sobre 4. Então, se você subtrair um do outro, ΔE é igual a é 4 menos E2 que vai ser igual a quanto? Menos RH 16 lá, menos com menos dá mais, RH sobre 4. Isso dá quanto? Menos RH sobre 16 mais 4 RH sobre 16, certo? Não é assim que a gente faz as contas? Então, nós temos que 16, 3 RH. Mas esse ΔE, ele é igual a 3 sobre 16 de RH, que é igual ao quê? HNI, que é a frequência. Mas a frequência a gente quer o comprimento de onda, então é sobre lambda. Logo, nós temos que lambda é igual a H, vamos ver se eu não erro aqui, sobre 3RH vezes 16. Então, agora basta a gente substituir. O nosso RH é 2,18 vezes 10 a menos 18. Eu estou com aquela folha que eu passei para vocês. A constante de Planck, estou procurando ele aqui, é 6,63 vezes 10 a menos 34 joules por segundo. Né? Mas eu acho que eu errei aqui, né? Concorda? Vamos riscar isso aqui. A gente também erra, né? Eu tinha que ter usado aquela fórmula lá, ó. Vamos lá. 6,63 vezes 10 a menos 34 joule. Por que eu descobri que eu errei? Porque eu tenho que cortar joule, né? Eu tenho que chegar na unidade de comprimento. Tá? Então, vezes 3 vezes 10 a 8 metros por segundo e 2,18 vezes 10 a menos 18 joules, né? Vezes o 3 e vezes 16.
Então nós vamos ver que isso, eu vou fazer os cálculos aqui junto com vocês. Vamos ver se a gente chega nisso aí. Então, menos 34, 3 a 8 vezes 16, multiplica por 16, divide por 3, e 2,18 é a menos 18, divide. Então, eu cheguei no comprimento em metros de 4,866 vezes 10 a menos 7 metros. E isso dá 486,6 metros. Né? Metros não, nanômetros, 10 a menos 9 metros. Tá? Depois vocês comparam aqui com esses dados experimentais, ok? Então tá aí o resultado que vamos calcular então os experimentos. Esse aqui é a mesma ideia, tá? Nós temos aqui o átomo de hidrogênio com um elétron e nós vamos jogar ele para onde? Qual nível? Lá para o nível infinito. Então nós temos aqui de novo ΔE, que é igual a menos RH sobre 1 ao quadrado, não é isso? Menos RH com N tendendo a infinito. Então isso aqui é zero. Então nós vamos ter simplesmente o que? Menos RH. Tá? Essa é a energia que ele tem que absorver. Né? Então, como o potencial de ionização é energia que você tem que dar para o sistema, então eu posso falar que ele é simplesmente o RH, que é igual ao 2,18 vezes 10 a menos 18 joules. Só que observa, é isso que eu quero? Não. Geralmente a unidade é dada em kJ por mol. Então nós vamos ter que multiplicar aqui por quanto? Pelo número de Avogadro. E nós vamos ter que dividir por 1000, porque é 1000 joules é igual a 1 kJ. Então, ó, por mol. Então nós vamos ver que 2,18 é a menos 18, 6,02 é a 23 vezes, dá exatamente, pelas minhas contas aqui, 1.300 e 1.312,36 kJ por mol. Ok? Essa aqui é a ideia. Então vocês veem que o valor é muito próximo do valor experimental. Tá? Se a gente olhar todas as casas decimais, nós vamos chegar cada vez mais próximo. Pois bem, quais são as limitações do modelo de Bohr? As limitações do modelo de Bohr estão aí. Enquanto nós olhamos o átomo de hidrogênio, está bonitinha lá, ó, você vê exatamente essa série. Mas olha o do hélio. Do hélio, você está vendo série aqui, você não vê. Do neônio já começa a complicar. Já começa a ter muitas linhas, depois ela se espaça, depois ela se junta de novo. Aqui é o vermelho, aqui é o azul. Então, geralmente, né, ela chega no limite aqui, ó, como é no caso do hidrogênio, do hélio, mas aqui no neônio já não tem. Então, complicou. Então, como é que nós vamos resolver isso? Então, esse era um outro ponto. O outro ponto é o seguinte: você tem o átomo, o núcleo aqui que é positivo. Você tem o elétron que está aqui. Mas na física, até então, sabe-se que o elétron deveria chegar no núcleo.
liberando o quê? Radiação eletromagnética. Mas isso não acontece. Por que o elétron não cai no núcleo? Ele fica a uma certa distância. Já que as duas cargas, negativa e positiva, não se atraem, por que o elétron não vai lá para dentro? Ele deveria cair e liberar energia. Então, estes são pontos que nós temos que lidar. Para isso, né, naquela época, o que não havia discussão, inclusive do ponto de vista filosófico, era a questão de você ter o comportamento de onda e de partícula. Então, a gente sabia que a radiação, a energia radiante, ela se comportava como onda, que ela tinha os efeitos de difração e interferência, nós mostramos lá na primeira aula, e também tinha comportamento de partícula, efeito fotoelétrico. Você podia ver o efeito fotoelétrico como um fenômeno de partícula. Como? Se você pensar que um metal é como se fosse uma piscina de bolinha, onde cada bolinha aqui é um elétron, você pode imaginar o efeito fotoelétrico como se estivesse jogando um fóton, que é um HNI, e ele, ao colidir com essas partículas, ele retira as partículas do sistema. Tá? Essa que é a ideia e funciona muito bem, tá, gente? Então é que a HNI está relacionado também com quantidade de movimento. Você transfere movimento para o sistema. Mas e o contrário? Será que não seria verdadeiro? Ou seja, se a energia radiante pode se comportar como partícula e como onda, e a matéria? E a matéria? Será? Será que ela pode se comportar como matéria, como partícula? Certamente, ela, né, toda a física de Newton. Mas será que ela pode se comportar como onda? Esta é a pergunta que se coloca. Vamos lá? Para isso, de Broglie fez o seguinte: ele uniu a energia lá de Planck e o conceito da física clássica e pegou o conceito da teoria da relatividade, que na época já estava todo feito, né? Que é que a energia é igual a mc ao quadrado, massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Ele aproximou como sendo velocidade, onde que a velocidade é muito próxima da velocidade da luz. E substituiu essas equações. Quando você substitui aqui, ó, a velocidade aqui, então você tem aqui, você pode substituir, né? E depois você tem a energia de HNI, então você substitui tudo aqui, joga aqui dentro. Você vai chegar exatamente nesta equação. Esta relação aqui é chamada relação de de Broglie. O que ele faz? Ele falou o seguinte: existe um comprimento de onda associado a uma partícula de massa m com uma certa velocidade v. Tá? Isso aqui é v, é diferente de HNI, que é frequência. Velocidade. Ok? E aí tem um exercício que eu vou deixar para vocês fazerem, que é o seguinte: se vocês pegarem uma bala de revólver de 10 gramas, joga aqui 10 gramas, lembre-se de transformar isso em quilo, né? Porque joule, o H aqui é dado em joule, e joule é quilograma por metro quadrado por segundo quadrado, então você tem que jogar aqui. Então, se você pegar lá, a unidade de H é quilograma por metro quadrado por segundo ao quadrado, dividido por quilo, que é a massa, m, e a velocidade, que é metro por segundo, que vai lá para cima, o que você vai ter? Você vai ter... e o H é isso vezes segundo. Então você tem o H, que é joule vezes segundo. Então está o joule aqui vezes segundo. Segundo ao quadrado por segundo você corta, quilograma por corta, metro por metro você corta, sobrou um metro. Então você tem unidade de metro, né, nesta equação. Se nós fizermos isso aqui, vocês vão ver que o comprimento de onda de uma bala de revólver está da ordem de 10 a menos 30 e tanto, 34 metros. Mas como assim? O diâmetro de um átomo é 10 a menos 10 metros.
do núcleo 10 a menos 15. Mas se o comprimento de onda é 10 a menos 34, eu vou ter que pegar uma bala de revólver e passar numa fenda de 10 a menos 34 metros para que eu possa ver o comportamento de onda. Conclusão da história. Não, uma bala de revólver se comporta classicamente. Se você errar o alvo, não foi porque tem uma onda associada a ele, é porque você errou mesmo. Tá certo? Então, isso aqui mostra claramente que uma bala de revólver ele segue o fenômeno clássico previsto lá nas equações de Newton. Velocidade, né? E vezes a massa é a quantidade de movimento e vai seguir aqui o caminho. Agora, se nós pegarmos um elétron que tem 10 a menos 31 quilos e a velocidade da ordem de 1% da velocidade da luz, vocês vão notar que o comprimento de onda é da ordem de 10 a menos 10 metros. E aí eu pergunto para vocês, existe uma fenda de 10 a menos 10 metros? Ora, a distância entre os átomos em qualquer metal é dessa ordem. A ligação química, o diâmetro da ordem de 10 a 10 metros de um átomo, é a distância, né, aqui que nós estamos vendo, como mostrando aqui nessa figura, os átomos de uma partícula, eles têm o quê? A mesma distância. Então, quando eu jogo agora um feixe de elétrons aqui, o que você espera? Bom, você vai ter elétrons que vão bater em cima do átomo e vão refletir. Mas você vai ter elétrons que vão passar no meio desses dois átomos. Então, aqui é a fenda. E com isso, eles vão se difratar. Então, o elétron vai vir, vai bater aqui e vai refletir. Mas para ele fazer esse caminho aqui, ele caminhou a metade do comprimento de onda dele. Então, quando ele voltar, ele volta defasado do comprimento de onda desse elétron. Com isso, esse escuro aqui significa que não tem elétrons. E depois aqui tem elétrons, que é revão construtiva, né? E assim por diante. Tá certo? Então, nós vamos caminhando desta forma. Gente, nós temos aqui um comportamento como esse, né, onde que os elétrons jogando, você viria o fenômeno de interferência e de difração ao mesmo tempo. Tá certo? E é isso que aconteceu. Né? Quando você fez né, isso aqui é um protótipo do experimento, você joga um feixe de elétrons contra uma partícula, se não me engano foi feito de silício, os elétrons batem, refletem aqui, e o que eles viram aqui? Que ele vai fazendo ondas, né, que vão como se fossem construtiva, áreas onde que não aparece elétrons, áreas que aparece elétrons, destrutivo e assim por diante. Esse processo de construção, né, de interferência, você tem então a demonstração de que o elétron se comporta como onda. Tá certo? E isso então traz uma nova perspectiva. Quando você começa a imaginar então o elétron se comportando como onda, surge o princípio da incerteza de Heisenberg. Tá? Para quem gosta do Star Trek, né, aquela jornada nas estrelas, você vê muito, né, o Spock falando, né, o Capitão Kirk, tal, a gente não pode te transferir porque o dispositivo anti-Heisenberg, né, não está pronto. Isso se deve ao fato de que naquele momento, o Star Trek dos anos 60, havia um trabalho por parte do governo americano de criar filmes que pudessem incentivar as pessoas a seguirem a carreira acadêmica, principalmente na área de física. E aquele filme, né, aquela série, era sempre com uma certa assessoria por parte dos pesquisadores da NASA que tentavam jogar esses conceitos lá dentro. Por que de Heisenberg? Porque ele vai estabelecer o seguinte: por uma análise louco, ele chega à conclusão de que se o elétron se comporta como onda, é impossível determinar de modo exato e simultâneo a energia de uma partícula e sua posição. Lembre-se que a energia está relacionada ao quê?
velocidade. Então, se você quer saber aonde que está um carro, você me fala a posição e a velocidade dele, e eu vou te falar a cada minuto aonde que ele vai estar. Né? Não vai sair daqui de Belo Horizonte e vai a São Paulo, a 100 km por hora. Daqui 1 hora ele vai estar onde? A 100 km daqui. A 2 horas a 200 km. Então você tem controle. Mas no caso do mundo subatômico, como a partícula se comporta como onda, não. Existe um erro inerente a isso. Se o erro na posição é da ordem de ΔX, você sempre vai ter um erro no ΔP de tal forma que vai ser sempre maior do que esta unidade aqui, que é a constante de Planck dividido por 2π. Tá? Onde que ΔP, lembrando que P é a quantidade de movimento, é a massa vezes velocidade. Então, se você aumenta ΔX, necessariamente você diminui o ΔP. Então, se você me falar que a velocidade de um elétron lá no átomo é de certo valor, e você sabe exatamente, qual que é o erro na posição? O ΔX na posição vai tender a infinito. Você não sabe aonde que o elétron está. Você sabe a velocidade dele, mas você não sabe onde que ele está. Tá? E isso vale também para outras propriedades. Tá certo? Esse é o chamado do princípio da incerteza de Heisenberg. Né? Que, em princípio, para você fazer um teletransporte, você tem que vencer. Se você souber a velocidade com que ele se transporta, você não sabe aonde que ele está. Se você souber onde que ele está, você não sabe a velocidade. Você não sabe. Você não tem controle de quando que ele vai chegar. Tá certo? Então, aquela ideiazinha, né, do átomo desta forma aqui é completamente errada. Né? Não existe um modelo de Bohr que a gente falava de órbita, como se fosse órbita de um satélite. Isso não existe. Me desculpa. Né? Nós temos que passar por um outro conceito. O princípio de Heisenberg pode ser visto um pouco nesta figura aqui. Se vocês olharem de longe, alguns vão conseguir ver aqui, ó, uma senhora, uma velha, né? Aqui o cabelo dela, aqui um véu em cima do cabelo. Ela parece que está com um casaco, né? A boca, aqui o queixo, ela está olhando meio de lado, né? Tipo aquela velha né, da Branca de Neve, né? Agora, se você olhar para um outro prisma, você vai ver uma mulher, uma moça, meia de costa. Você está vendo ela aqui, ó, aqui os olhos, um pedacinho do nariz, né, o queixo, né, a orelha, o cabelo muito bem arrumado, com um detalhe no cabelo. Né. De um modo geral, quando você vê um, você não vê o outro. Quando você vê a velhinha, você não vê a menina nova. Quando eu mexo aqui um pouquinho e olho a menina nova, eu não vejo mais a velhinha. Essa é uma analogia aí do princípio da incerteza de Heisenberg. Pois bem, a partir daqui agora, nós vamos então parar para, na aula 3, começarmos a falar do átomo moderno, né? Do átomo como nós o entendemos hoje, no século XXI. Tá bom? Um abraço a todos.